Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. E hoje o Gente Daqui tem o prazer de receber a sócia proprietária do Residencial Sênior Paloma, esse novo empreendimento que chegou em São Luís Gonzaga ainda em janeiro de 2026 e que veio para revolucionar, os moldes daquele que nós conhecíamos como os modelos de casa permanente para idosos. Nós estamos hoje com ela, então, Cíntia da Silva Santos. Cíntia, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui para contar um pouquinho da tua história e também do Residencial Sênior Paloma, que foi essa novidade que chega em São Luís Gonzaga nesse ano. Boa noite, Leise, o prazer é todo meu, de poder estar aqui hoje, então, colocando um pouquinho do que é o Residencial Sênior Paloma para São Luís Gonzaga e região. Começando, Cíntia, quem é a Cíntia? O que nós podemos saber desta mulher? Ai, meu Deus, quem é a Cíntia? Tão difícil a gente falar da gente mesmo, né? A gente se definir é complicado, às vezes. A Cíntia, ela é uma pessoa muito organizada, 50 anos, assistente social, nascida em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, esposa do Otir, mãe do Leonardo, né? Uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito corajosa, independente, e que resolveu agora, então, assumir mais esse desafio que a vida me propôs, né? Que foi empreender aqui no município de São Luís Gonzaga e numa área que eu me identifico e que gosto muito de trabalhar, né? Tenho já 10 anos de experiência nessa área de ILPI, né? Que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Bom, tu é formada em serviço social, né? Tu é assistente social. E dentro dessa tua trajetória, Cíntia, o que a tua trajetória como assistente social formou em ti esse olhar de cuidado para o idoso? Então, Leise, eu sou formada há 18 anos, né? E desses 18 anos, eu sempre atuei na área da saúde e da assistência social. Em muitos períodos trabalhei no CREAS, né? Eu sou funcionária pública no município de Guarani das Missões, atuo lá ainda. E sempre trabalhei com essa demanda de violência contra os idosos, né? Vários tipos de violência. Então isso me choca muito, né? Cada atendimento realizado lá naquele município. E a violência não é só lá. A violência ela está em todos os lugares, né? Agora estou atuando na Secretaria da Saúde, que também não deixa de atender essa demanda, então, em questão da saúde do idoso. Sim. E desses 18 anos, 10, eu trabalhei em LPI, né? Só saí do espaço da empresa onde eu estava para, então, agora colocar o meu próprio lar, que era um sonho meu. Então, há um ano atrás, né, surgiu esse sonho. O sonho já estava lá, mas a partir de um ano atrás para cá, que eu resolvi, então, colocar em prática esse projeto, né? O primeiro passo foi, então, encontrar um local adequado, um imóvel que atendesse, né, as nossas demandas. E eu encontrei aquela casa que tu conhece, sim, né? Aquele lar fazendo a cobertura da tua inauguração. Aquele lar que parece que foi feito para nós. Ele estava pronto ali para nos acolher, né? Para a gente poder então colocar o Residencial Sênior Paloma e oferecer para a população de São Luís Gonzaga e região os nossos trabalhos que estamos trazendo alguns diferenciais além, né, de longa permanência, né? Quando tu pensa na ideia de tu formar, né, o residencial, o que tu, como alguém que já trabalha há muito tempo nessa área com os idosos, o que para ti era inegociável de ter no residencial como valores para quem está lá contigo trabalhando e servindo, né, os idosos que tu recebe? Um olhar humanizado, a empatia, né, se colocar realmente no lugar do outro, o respeito aos idosos, porque tu tá trabalhando com vidas, né? As pessoas são diferentes e a gente aqui não quer oferecer só no Paloma o cuidado clínico com a saúde, sabe? A saúde física, a saúde mental. A gente quer ofertar para eles também lazer, entretenimento, né? Qualidade de vida, que eles venham para o residencial, passem o dia ali, né? Socializem com outras pessoas da idade deles, né, da mesma faixa etária. Eles têm muitas histórias para contar, eles têm muitos causos para contar, né? Então isso é legal, porque tu afasta o idoso
da solidão, né? Porque às vezes tu pensa assim, envelhecer em casa é algo natural, né? Mas acaba que o idoso acaba ficando depressivo com aquela solidão de casa, né? E ali ele vai ter um espaço para socializar, para interagir, além da equipe técnica, né, multidisciplinar, que vai estar ali para atender esses idosos. Dentro dessa tua equipe hoje, tu tens uma estrutura bem diferenciada no residencial, né, Cíntia? Isso é uma das coisas que nós que estávamos lá, que fizemos a cobertura, a gente pôde perceber. Além de tu ter um espaço muito acolhedor, então o teu espaço físico, ele é um espaço diferenciado, né? E tu também tem uma equipe diferenciada. Fala para nós um pouquinho assim, ó, do que as pessoas que estão nos assistindo e que podem ir lá fazer uma visita, conhecer, né? Já vou antecipar, porque isso foi uma das coisas que tu sempre brifou muito, né? Vamos lá, visitem. O que as pessoas vão encontrar quando a gente fala em espaço físico? O que elas encontram no Paloma? Então, assim, é o que tu disse, né? Eu sempre repito também que o residencial está de portas abertas, né? 24 horas para quem quiser ir lá conhecer, saber como funciona, né? Até interagir com os idosos, né? O residencial, assim, como tu disse, é uma casa ampla, né? Uma casa arejada, uma casa confortável, aconchegante. Um gostinho de casa, né? Isso, não é uma instituição, né? Ele é realmente um lar. Isso. Né? Lá a gente tem essa equipe, né, multidisciplinar, composta por nutricionista, que vai fazer o cardápio balançar, né? Todo pensado, né, para eles. Exclusivo para cada, né, hóspede. Fisioterapeuta, né? Vai fazer atividades com eles para mobilidade, para autonomia do idoso, né? Porque tu acaba que tu fica sem se movimentar e tu vai ficando cada vez mais... mais dificuldade para locomoção, né? Até para os afazeres do dia a dia, né? Se alimentar sozinho, assinar o teu próprio nome. Então, tudo isso a gente vai trabalhar lá, né? Tem a psicopedagoga, né? Que também vai trabalhar essa parte das atividades lúdicas, né? Trabalhar o cognitivo dos idosos, porque tu deixa de trabalhar isso, tu vai se acomodando, o teu cérebro vai ficando preguiçoso, tu não já lê mais, né? Então lá a gente vai trabalhar essa parte aí, para ativar a mente deles, para ativar o corpo deles, né? Para que eles saiam de lá no fim do dia, ou até mesmo aqueles que residem lá de longa permanência, né? Que eles possam ter mais autonomia no dia a dia, né? E trazer, então, realmente esse diferencial, né? Bom, nós vamos para o nosso primeiro bloco e logo, logo a gente volta para falar um pouquinho mais do Residencial Paloma. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. E vamos aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco no Gente Daqui e na TV Daqui. Conosco nós temos Comunique Espaço Terapêutico, com a doutora Jaqueline Goldschmidt Maciel, especialista em fala e linguagem infantil, autismo
e motricidade orofacial. Então, se está precisando de fonoaudióloga, a doutora Jaqueline Goldschmidt Maciel. Também conosco está San Esteban, moda rural chique, do campo para a cidade. Você que gosta daquela roupa que traz essa pegada mais gauchesca, mas também quer modernidade, quer algo mais elegante, vá até a San Esteban e fique encantado com vários looks e qualidade das peças que a San Esteban oferece para você. Também conosco nós temos Urban Concept Hair, realçando a sua beleza, e Urban Story, porque a beleza começa com autocuidado. Também conosco nós temos Império Moda Feminina, ela que está me vestindo em todos os gentes daqui, é a dona Nilza que está fazendo os meus looks para o gente. Também conosco Sicoob, a sua cooperativa de crédito. Lembra, né? Não é só para PJ, não é só para pessoa física e não é só para carteira agro, ela é para todo mundo. Vá até a Sicoob, abra já sua conta e seja também um cooperado Sicoob. Também conosco o Auditec Escritório de Contabilidade, com assessoria e consultoria contábil, na rua 1º de março, 2506. Odonto Excelência. O seu sorriso é a nossa missão. A Odonto Excelência conta com uma equipe profissional para te atender, também para fazer aquela avaliação e saber exatamente o que você precisa. Está precisando melhorar o seu sorriso? Está precisando fazer qualquer tipo de tratamento ortodôntico? A Odonto Excelência é a melhor indicação. E Viacom Internet, a internet que é daqui, e Viacom Telefonia Móvel, a operadora local que fala a tua língua. Liga já para a Viacom no 3352-4240 e te informa qual plano fica melhor para você, combinando internet com telefonia móvel. Então, voltamos. Cíntia, falando ainda um pouquinho, né, do residencial, que nós estamos conversando sobre esse novo empreendimento que a Cíntia traz para São Luís, que realmente é esse residencial com uma novidade, né? Quando tu fala ali, nós estamos falando no residencial e quem sabe você que está nos acompanhando em casa não está entendendo quando ela diz até o final do dia, para aqueles que estão conosco e ficam até o final do dia. É que o residencial Paloma, ele tem um grande diferencial que é o daycare, né? O daycare, que para nós sermos mais diretos e explicar bem para o pessoal, seria uma creche para as pessoas idosas. Então é um lar que oferece esse serviço de creche, né? Como se fosse uma creche, porque as pessoas podem ir lá, passar o dia, tem atividades e eles voltam para casa no final da tarde. Como que surge esta ideia, Cíntia, de trazer esse modelo que é algo novo, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar em daycare para idosos. Então, até pelo que eu passei na minha própria família mesmo, né, com os cuidados com os meus avós, onde a minha mãe teve que cuidar dos meus avós e dar conta do trabalho dela, né, da demanda laboral dela, acaba ficando dificultoso para a família, né? Hoje em dia a gente tem uma vida tão corrida, todo mundo com seus compromissos, com os seus trabalhos, e eu pensei, por que não, né? Se os pais deixam os filhos numa creche durante o dia para trabalhar, os filhos também podem deixar os pais numa creche para poder trabalhar, né? E tu sabe que está sendo muito legal, porque as pessoas estão muito curiosas com isso, e eu já tenho uma hóspede de daycare, ela vem todos os dias, às 10 da manhã, e fica conosco até às 19 horas. Maravilha. Então, ali ela faz as refeições dela, né? Ela vem de casa com uma mochilinha, com a medicação dela, faz as atividades que são ofertadas lá durante a tarde, faz as refeições conforme o cardápio da nutricionista, né? Porque ela não tem nenhuma restrição, mas se no caso ela tivesse, então seria ofertado um cardápio de acordo com, né, com a patologia dela. Enfim, hoje em dia tantas pessoas diabéticas, né? A gente tem que cuidar na alimentação. E o daycare veio para auxiliar essas famílias, né, que encontram dificuldades, muitas vezes tem que contratar cuidadores para cuidar em casa, e aí que vem o isolamento que nós falamos no bloco anterior, né? Sim.
Ali não, no lar a gente quer ofertar isso para eles, memórias, né? Que eles tenham lembranças boas. Essa vovó que eu te digo, assim, ela tá muito feliz ontem. Porque eles, com certeza, eles têm uma troca, uma conversa, tem com quem conversar, né? Isso, ela com os outros idosos, então um incentiva o outro a pintar, um incentiva o outro a tomar água, né? Porque tem que tomar água, é importante se hidratar. Então, assim, eles socializam ali, eles... se autoajudam, eles, sabe, tá sendo muito gratificante de ver o quanto os pacientes estão felizes, sabe, com essa modalidade da creche. E também a gente traz um outro diferencial, que são as pernoites pontuais, né? A família precisa se ausentar por um determinado tempo, seja 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 mês, a gente também vai ofertar essa modalidade, que não é de longa permanência, mas é conforme a tua necessidade. Né? Como a gente costuma dizer para as crianças, é o hotelzinho, né? Quando é para as crianças, mesmo vale para eles, né? Exatamente. E principalmente eu acho que isso traz aquilo que a gente fala, né? Poder humanizar, né? Fazer essa parte e deixar com que este convívio seja mais humano, esse cuidado, porque a gente sabe que muitos deles, quando chega, né, alguma faixa etária, que eles precisam de cuidados, muitas vezes eles não querem cuidados, porque eles não querem se sentir presos, que perderam a autonomia, né? Principalmente isso, né? Tipo, estão querendo me mandar, agora eu vou ter que obedecer aos meus filhos. Muitos chegam nessa fase. É importante que a gente se coloque no lugar deles, né? Porque tomara Deus que a gente também chegue nessa idade, né? Então, assim, a gente tem que ter esse respeito, porque são pessoas diferentes, né? Cada um uma carga de conhecimento, com a sua história de vida, né? Que precisa ser respeitada, então. Verdade. E dentro disso, eu acho que tu realmente consegue colocar na prática o oferecer um cuidado humanizado. E dentro dessas atividades que eles colocam, tu tens assim um calendário, por exemplo, toda segunda-feira tem uma atividade, como é que é a rotina do teu daycare? Por exemplo, as pessoas estão nos acompanhando, tu tens lá rotinas, provavelmente na segunda-feira tem uma atividade, na terça tem outra, quarta, quinta, sexta, para cada um que vai. Existe a possibilidade das pessoas terem, eu quero ir sempre na quarta-feira, ou tem essa possibilidade o daycare? É assim, ó, o cronograma, a gente vai ser vão ser 5 profissionais atuando, né, nessa parte da creche, além dos técnicos de enfermagem e da enfermeira também, né, também tem assistente social, eu também vou atuar mas eu também tenho uma colaboradora assistente social. Então, o que a gente pensou? Cada tarde uma profissional vai trabalhar com os idosos que estiverem lá, ou durante a manhã, né? Então a gente vai ofertar de segunda a sábado, né? O daycare. Também no domingo, mas daí não com essas atividades lúdicas da semana, né? Ofertaremos os cuidados, né? Sim. E daí dentro dessas atividades, a pessoa ela pode ter essa opção, eu quero ir sempre na quarta, ela pode escolher um dia. Pode escolher o dia. Eu sempre vou precisar, eu não preciso ir todos os dias, eu posso combinar, olha, eu sempre vou precisar ir na terça. Exatamente. Sempre preciso ir na quarta. Conforme a necessidade da família, né? Não é que você tenha que fechar um pacote semanal. Tu tem compromisso todas as terças-feiras, tu vai deixar o teu idoso lá todas as terças-feiras, né? Então essa vovó, ela optou em essa creche que eu tenho, a minha primeira hóspede de creche, ela vem às 10 horas, por quê? Ela gosta de dormir até mais tarde e tomar o café da manhã em casa. Então após o café da manhã dela, ela vem para a creche e fica lá, permanece conosco até às 19 horas, quando a filha sai do trabalho, passa a buscar a vovó, que já vai embora com a janta, né? Com a medicação pronta. Organizadinha, só para chegar em casa e poder descansar para o outro dia. Bom, quando a gente fala desses benefícios, o que tu poderia elencar para nós que o daycare traz para benefício da família e para o idoso? A saúde mental do idoso em primeiro lugar, né? Porque ele estando ali, convivendo, fazendo atividades, né?
Além da família também poder ficar tranquila, sabendo que o seu idoso está ali, que está sendo acompanhado, bem cuidado, né, por uma equipe profissional. Essa sobrecarga também, né, Cíntia, porque eu acho que muitas famílias existe ainda, acho que um certo, em alguns casos, um certo preconceito em deixar o seu idoso num lar. Muitos não querem isso para os seus pais, não querem deixar o pai numa casa de repouso permanente, né? Mas sabe, Leise, que às vezes, assim, ó, as pessoas têm um conceito muito errado, né, de lar de idoso, porque antigamente eram mesmo os asilos, né, que se falava. Hoje não, hoje totalmente diferente, né? A gente precisa desmistificar essa questão do lar, porque às vezes tu optar por um lar, levar o teu idoso para um lar, é sinal de cuidado, de proteção, né? E tu sabe que lá ele vai ser bem assistido 24 horas, porque muitos idosos, eles precisam de certos cuidados que a gente não tem como ofertar em casa. O uso de uma sonda, né, nasográfica, o uso de oxigênio. Então, é dificultoso para quem não é da área, né, que não entende, entende? Isso realmente é algo que as pessoas têm que assistir. E a gente acaba se desgastando, né? Quem cuida também precisa ser cuidado, né? É uma sobrecarga, realmente. A gente vai acumulando funções, né? Tu tem o teu trabalho, tu tem a tua casa, tu tem todo aquele cuidado com o idoso que tu tem que cuidar, não basta saber cuidar, né? Tem que ter um olhar diferenciado, tu tem que ter paciência, tu tem que ter carinho e tu tem que saber, né, cuidar do idoso. Hoje a gente tem muitos casos de demência, de Alzheimer, né? Isso já não tem mais idade. São pessoas jovens que já estão apresentando sintomas e quadros de demência, né? E, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, ela precisa ter uma rotina, né? Uma rotina estabelecida, até para facilitar a vida dela, para ela recordar das atividades, das funções do dia a dia, né? Ter um acompanhamento para se alimentar, né? Ter um acompanhamento na higiene pessoal, né? Então, são vários aspectos. Cíntia, como que tu enxerga hoje, né, a questão, agora tu falava da questão da demência, né, do Alzheimer, cada vez mais pessoas mais novas, assim, no quesito que não tem mais uma idade avançada para chegar, às vezes, com esse quadro, né? Mas como que tu olha, num geral, o envelhecimento da população hoje? Teu olhar para esse sentido? Eu estava fazendo uma pesquisa, a estatística de 2022 do IBGE, né? Nós, Rio Grande do Sul, estamos em primeiro lugar, é o estado que mais tem idosos, né? Então, eu vejo assim que as pessoas, elas estão envelhecendo com mais saúde, sabe? Porque a gente hoje procura se cuidar mais, né? Se cuidar com a atividade física, com a alimentação, né? E que antigamente a gente não dava, né, valor para esses cuidados. Parece que só depois de uma certa idade que tu começa... Então a nossa geração, ela está se cuidando mais. Eu acredito que nós tenhamos um envelhecimento mais saudável, né? Com certeza, porque os 50 de hoje não são os 50 de antigamente, né? Não, com certeza. A população, né? Olha só, ela está envelhecendo mais, né? A longevidade de vida. E eu vejo São Luís Gonzaga como uma cidade de bastante população idosa, sabe? Até me surpreendi, né? Porque como eu mudei para cá em agosto, eu não convivia com isso, né, no meu dia a dia. E eu vejo agora, encontro muitos idosos, assim, pela rua, no comércio, na cidade, idosos saudáveis, né? Idosos saudáveis. Esses dias eu conversava com um dos meus representantes, né? Que eu, além desse trabalho na TV, eu também tenho uma loja, né? E daí dentro dessa loja foi o meu vendedor lá e ele comentava que a esposa dele viu uma manchete aonde dizia que uma idosa de 60 anos havia tropeçado e caído na calçada. E quem fez essa matéria era de um jornal e esse jornal fazia publicidade para a empresa deles. Ela disse, eu vou chamar ele, eu quero saber que história é essa de terceira idade de idosa com 60 anos. Quem diz que eu sou idosa com 60 anos? E daí ficou aquela piada, porque hoje uma pessoa de 60 anos, ela não é
mais uma idosa e não se sente como uma idosa, porque ela está São pessoas autônomas que trabalham diariamente. trabalhando, que têm disposição. Muitas estão indo na academia. Eu sempre falo, né? A minha mãe vai fazer 62. A minha mãe é uma guria perto de mim. A minha tem 67. A tua, é mais jovem que eu. Também, né? São mulheres joviais, ativas, né, que fazem academia, que estão lá bonitas, jovens, bem vaidosas. É um envelhecer diferente, né, Cíntia? E que bom que vocês conseguem trazer muitas autonomias, né? Porque eu acho que hoje uma das coisas que tu falaste é a solidão é o que mais judia, usando esse termo, das pessoas que não têm mais a convivência. Nós estamos ainda em janeiro, mês do janeiro branco, é o cuidado com a saúde mental, e hoje nós fizemos nesse mês, quer dizer, nós fizemos um material e falamos com a psicóloga do CAP Saúde Mental, onde ela diz que o grande problema hoje é a falta de socialização, que as pessoas elas não têm mais o hábito de ir no vizinho, tomar um mate, de sair passear, de dar uma volta, de marcar um encontro, de se reunir para conversar, né? Então, foi feita até essa semana, né? Semana passada, uma mateada com esse encontro, com esse intuito que as pessoas, com incentivo, né, o incentivo das pessoas lembrarem, vamos tomar um mate juntos, vamos conversar, vamos trocar em tempo com uma rede social tão ampla que todo mundo conversa, mas que ao mesmo tempo se perdeu eu não preciso, contato, né? Eu não preciso conviver contigo se eu não quiser mais falar contigo. É só não te responder e deu. A conversa encerrou, eu não preciso dar tchau, né? Eu só não te respondo. Eu só não te respondo e parou a conversa. Então, é muito mais fácil se comunicar, mas ao mesmo tempo essa comunicação ela é tão grande, mas te leva para uma solidão, porque por mais que tu está, no momento em que tu desligar teu telefone, tu está sozinho novamente, né? E a solidão é um dos contextos mais impactantes para a vida do idoso, né? E principalmente eu acho que à medida que ele vai ficando, é uma geração muito diferente também, né? Aquilo que ele fazia quando jovem, a forma com que ele socializava não é mais a mesma, né? Então ele também, acho que as famílias também diminuíram muito. Antigamente eram famílias muito maiores, com muitos irmãos, e hoje as famílias também são menores, né? E cada um, às vezes, seus filhos pegam o mundo, né, para trabalhar. Então acho que existem todas essas questões, e que bom que vocês trazem uma opção prática, né, para esse idoso ter um meio de convívio, ter uma socialização, ter um local que eles possam saber que eles estarão amparados, acolhidos, que eles estarão sendo vistos, né, e principalmente assim, acho que sanando aquela solidão, aquela necessidade de uma atividade lúdica, de uma atividade física, aquela necessidade, às vezes, de conversar, né? Poder favorecer um espaço de troca de convivência. Exatamente. Né? Eu acho que é isso o principal que vocês trazem. Vai ser muito rico, né? A partir do momento que nós tivermos mais pacientes, mais hóspedes, né? Eu acredito que eles vão socializar mais, interagir mais. Porque eu acredito que seja um grupo com muitas trocas, né? Eu acho que a cada momento... São muitas histórias de vida diferentes, né? E que eles conseguem ali fazer essa troca. Bom, Cíntia, o que eu quero que tu deixe para nós? Uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Paloma, o que tu pode deixar para os nossos telespectadores? Bom, eu termino então com uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá, né, que diz assim: os anos enrugam a pele, mas viver sem entusiasmo enruga a alma. Que lindo.
E assim, Cíntia, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter estado aqui conosco, poder compartilhar um pouquinho do Residencial Paloma e também, né, mostrar esse trabalho diferente que vocês tenham muito sucesso, e a TV daqui, o Gente Daqui estará sempre de portas abertas para receber vocês, para que vocês possam contar mais novidades que vocês vão trazer para o Paloma e, consequentemente, para São Luís Gonzaga. Que bom, um prazer é todo nosso, agradeço o convite, tá? E igualmente as portas do Paloma estão abertas, né, para a TV daqui e para toda a população de São Luís Gonzaga e região que queiram conhecer um pouquinho do nosso espaço, das nossas atividades, né, e do que a gente oferece lá. Muito obrigada, e obrigada a você que esteve conosco em mais esse Gente Daqui. E como você sabe, terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Tchau, tchau!